Convidamos a professora doutora Lívia de Oliveira, professora titular do Programa de Pós-Graduação em Geografia, para compor e coordenar a mesa redonda intitulada Cultura, Experiências e Imaginação no Estudo do Sabor pela Geografia. Convidamos também a professora doutora Lúcia Helena Batista Gratão, da Universidade Estadual de Londrina, a compor esta mesa. Convidamos ainda a compor a mesa o professor doutor Eduardo Marandola Júnior, do NEPO, Núcleo de Estudos de População da Universidade de Campinas. Com a palavra, a professora doutora Lívia de Oliveira. Eu abro esta mesa que nós temos orgulho de poder distribuir e de nós podermos trabalhar agora sobre o estudo do sabor pela geografia. O meu colega Eduardo e a minha colega Lúcia Helena. Eu acho que você pode falar em primeiro, mas eu queria deixar algumas palavras minhas, viu? O estudo do sabor pela geografia. São umas palavras de Isabel Allende em seu livro Afrodita. Apesar de los cúmulos de livros de cocina publicados anualmente, existe muito pouco escrito sobre o sentido del gusto, porque é quase tão difícil definir um sabor como um olor. Nós vamos discutir, mas nós vamos sempre ter dificuldade em definir o que é o sabor. São inúmeras as dimensões que compreendem o estudo do sabor pela geografia humanista. Nesta mesa, vamos tentar atribuir um sabor geográfico passando pelos filtros da cultura, da experiência e do imaginário. Sobre a cultura, eu usei a palavra, um livro, Pegando Fogo, de Richard Wrangham. A cultura é o triunfo que permite aos humanos adaptarem-se e comparadas ao percurso humano naquele período de 2 milhões de anos, as inovações culturais foram, em sua maioria, realmente recentes. A cultura do sabor aqui será pautada pela surpreendente e emblemática hipótese levada por Richard Wrangham em seu singular livro Pegando Fogo, de que o cozinhar os alimentos é que nos tornou humanos. Do ponto de vista antropológico e cultural, o cozimento surgiu quase concomitantemente com o domínio do fogo. O autor defende com muita propriedade a hipótese do cozimento dos alimentos desde os primórdios do gênero Homo. Ao contrário de muitos outros estudiosos que afirmam que a dieta de nossos ancestrais foi por longo tempo crudífera. Ora, o cozimento aumenta o valor da comida, fornecendo energia e estabelecendo uma nova relação com a natureza, dependente de combustível. Esta ideia de cozimento da carne e dos vegetais influenciaram em muitas ligações de vivência, de nutrição, com organização social e espacial. Mudanças anatômicas e fisiológicas responderam biologicamente às adaptações aos alimentos cozidos, afetados pela qualidade nutricional, facilitando a mastigação e a digestão. Tudo isso porque nossa comida se tornou mais segura, criou sabores substanciosos e deliciosos e reduziu o tempo de deterioração da caça e da pesca. Somos os únicos animais que
que ingerimos, as refeições cozidas e temperadas e que dispomos de um órgão do paladar, a língua que nos permite processar sabores de vários nuances, doce, salgado, amargo, ou discriminar texturas diversas. Essas e outras palavras foram baseadas no livro de Rangham. Estamos adaptados ao regime de alimentos cozidos e os resultados impregnaram nossas vidas, de nossos corpos, as nossas mentes. Nós somos humanos, somos macacos cozinheiros, as criaturas da chama. A experiência, eu usei o epígrafe de Paul Friedman, A História do Sabor. Os alimentos e seu futuro são uma questão de sabor, mas também de liberdade humana. A maneira de coletar, processar, vender, comprar e preparar alimentos constitui ao mesmo tempo uma indústria necessária e uma arte cotidiana que expressa o significado de estar vivo. A experiência está engendrada pela existência. Daí, experiência e existência são indissociáveis, segundo Barândula Júnior. Esta indissociabilidade se revela por meio do preparo dos alimentos, procurando acentuar os sabores, com muita adequação, sabedoria e perspicácia. Câmara Cascudo lembra como a culinária de nossos ancestrais foram calcados em experiências ou intuições ou em ambas. Para o aquecimento dos alimentos foram usadas pedras quentes, fornos subterrâneos, assar no calor das brasas e flambadas ou coberta pelas cinzas do borralho. Uma crença antiga, comida de substância deve passar pelo fogo, afirmam os sertanejos brasileiros. A experiência gustativa envolve, além do sabor, o cheiro, o som e a cor. A experiência evoca a memória, o imaginário e a identidade. Transmite mediante linguagens, significados e símbolos as essências de vida e de permanência. A linguagem do sabor é conduzida pelo paladar dos alimentos. Os significados do sabor são exalados pelos aromas desprendidos das comidas e os símbolos do sabor chegam até nós pelo arranjo das cores e pela harmonia dos temperos. E como não dizer da experiência primeira da descoberta inesquecível do sabor doce do mel de abelhas, dos néctares das flores, do sabor salgados das carnes e hortaliças e das infusões quentes, saborosas, trazendo bem-estar. Quanto ao imaginário, eu usei uma epígrafe da nossa amiga Lucelena. Por mais impalpável e subjetivo, o sabor é um sentido humano manifesto pelo paladar, expresso no gosto, saboroso ou não, doce, amargo, e por mais material que seja, embala os sonhos, a memória, fonte de inspiração poética, tal como se presencia em outras imagens simbólicas. O sabor é fruto da terra, está presente no imaginário da natureza e da cultura. Ora, o sabor imaginário é toda a realidade transfigurada para ser saboreada metaforicamente. É como conservar o gosto de uma lembrança distante no passado ou ainda não provada no futuro. É como atingir um paladar desejado, imaginado e chegar arquejante, como um sedento viajante em busca de alimento, de uma água fresca. O sabor
é alguma sensação longínqua, como um lugar inatingível, como Ítaca ou Passárgada, sempre procurada e almejada. O sabor imaginário surgiu na busca dos caminhos para as Índias e as rotas das especiarias, tão bem descrito e explorado por Rosa Nepomuceno. O Ocidente procurava ouro, pedras preciosas e principalmente os temperos necessários para conservar seus alimentos, para suportar os longos meses de inverno. Foram lutas e batalhas, revoltas e naufrágios para manter o leve trás de cheiros. Todos esses vais e vens mergulhou o mundo europeu, povoado de sabores imaginários, às vezes simbólicos, às vezes prenhes de sensações e saboreadas em sonhos, inspirou os poetas e os trovadores e surgiu uma epopeia cantada em verso, os Lusíadas, de nosso bardo maior, Camões. O imaginário ultrapassou as fronteiras do sabor, nos trazendo a cana doce das Índias, o coco das ilhas do Pacífico, os aromas da canela do Ceilão, o cravo das Molucas, o ardor da pimenta do reino do Malabar e a noz moscada da ilha de Banda. Esses sabores pretéritos, então imaginários, hoje no presente, tão difundidos e ao alcance de todo. Qual é o sabor imaginário atual? Estão aí os famosos cozinheiros afirmando que a gastronomia é a oitava arte essencial desse prazer, que reside em todos os sentidos, a vista, o olfato, o tato, inclusive o ouvido. Pois na arte dos sabores se desvelam verdadeiras obras-primas e que exigem serem cultivadas como se cultiva um jardim de rosas cheirosas. Essas foram minhas palavras para a abertura do nosso seminário, da nossa mesa. Eu passo a palavra ao meu colega Eduardo Mariano para falar.